Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itaperuna. E tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título uma pergunta: Deus se importa conosco? E está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, que vamos ler a seguir. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram uma multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio! Aquiete-se! De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. A pergunta que aqueles discípulos aterrorizados fizeram a Jesus, aterrorizados pela perspectiva de morte por naufrágio, a pergunta que eles fizeram foi esta: Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus se importa conosco? Deus se importa conosco? Jesus se importa com você? E a resposta é sim. Jesus se importa conosco, sim. E por isso ele está no mesmo barco conosco. Vejam bem, Jesus estava ali naquele barco. Ele estava dormindo, mas estava ao alcance dos discípulos que não hesitaram em acordá-lo e perguntar: O senhor não se importa? Jesus se importava sim. Tanto é que ele despertou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e houve grande calmaria. Mas depois Jesus perguntou: Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E aqueles homens foram tomados por um grande assombro e perguntavam uns para os outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus se importa conosco porque ele é aquilo que o profeta Isaías chamou de Emanuel, uma palavra da língua hebraica que significa Deus é conosco. Deus está conosco. O autor da carta aos Hebreus, uma carta de um autor anônimo, não sabemos quem é o autor, mas que escreveu a crentes de origem judaica, ele dizia assim no capítulo 2, versículo 17, portanto era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. E o mesmo autor, já no capítulo 4, versículo 15, ele diz:
o seguinte: nosso sumo sacerdote, que é Jesus, entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde nós receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Jesus se importa conosco porque ele está no mesmo barco conosco. Ele desceu a este mundo, tornou-se um de nós, veio habitar entre nós, sofrer as mesmas dores, passar pelas mesmas tentações. Por isso, ele sabe quais são as nossas adversidades, quais são os nossos problemas, quais são as nossas dificuldades. Ele está no mesmo barco conosco, como estava com os discípulos ali naquela ocasião. Jesus se importa conosco porque quer que nós tenhamos uma fé verdadeira nele. Não aquela fé que finge que não há problemas. Existem igrejas por aí que dizem que o verdadeiro crente, aquela pessoa que tem uma fé verdadeira, não tem problemas, não tem desemprego, não tem doença, não tem problemas na família. Mas isso não é verdade, isso é falso. Nessa passagem nós aprendemos que Jesus estava com os discípulos justamente no momento que eles estavam enfrentando uma grande tempestade. A verdadeira fé não finge que não há tempestades, que não há ventos contrários, que não há mares revoltos. A verdadeira fé sabe que há problemas, mas sabe que Jesus está ali para nos ajudar a vencer os problemas. Jesus não quer que nós tenhamos uma fé misturada com medo. Foi a pergunta dele: vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Nos evangelhos nós encontramos várias vezes Jesus justamente dizendo para as pessoas com quem ele se relacionava: não tenham medo, não tenha medo. Foi o que ele disse, por exemplo, para aquele homem chamado Jairo, que foi procurá-lo para curar a sua filha, que estava a ponto de morrer, estava à beira da morte. E no meio do caminho, quando Jesus ia com ele para a sua casa, vieram umas pessoas e disseram: ela já morreu. E Jesus disse para ele assim: não tenha medo, tenha fé. Medo não se mistura com fé. Se você tem medo, não tem fé. Mas se você tem fé, não tem medo. Porque você crê naquele que é todo-poderoso. Jesus foi lá e ressuscitou a menina. É essa fé que Jesus quer que nós tenhamos. Uma fé que busca, que confia e que espera. Uma fé que busca quem realmente pode resolver o problema, como aqueles discípulos foram. Clamaram a Jesus. Uma fé que confia no poder que Jesus tem. E uma fé que espera que Jesus vai fazer no seu tempo, na medida certa, aquilo que nós estamos pedindo que ele faça. Jesus se importa com você, sim. Jesus se importa conosco, sim, porque ele quer que nós o conheçamos verdadeiramente. O último versículo que nós lemos aqui tem uma pergunta. Os discípulos, assombrados, perguntavam uns aos outros: quem é este homem? Eles estavam no início do seu discipulado, por isso não sabiam muita coisa a respeito de Jesus, mas hoje nós sabemos, pela sua palavra, que é a revelação completa a respeito de quem é Jesus. Nós sabemos que Jesus é o Deus conosco, o Deus que desceu até nós e veio habitar conosco, o Deus que foi até aquela cruz e morreu por nós em nosso lugar, o Deus
que derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados. O Deus que pode realmente transformar a nossa vida e fazer de nós novas criaturas, dar-nos uma nova perspectiva, dar-nos vitória sobre as tempestades da vida. O Deus que está conosco, o Deus que se importa conosco. Jesus quer que o conheçamos de verdade. O Salmo 34, ele convida: provai e vede que o Senhor é bom. Esse salmo é citado pelo apóstolo Pedro, e justamente diz que repete a mesma coisa. Precisamos experimentar pessoalmente a Jesus Cristo como nosso Salvador, como alguém experimenta um alimento, como alguém que prova, que degusta alguma coisa e sabe qual é o seu sabor por experiência própria. Jesus se importa com você. E é preciso que você o conheça de fato, para que Jesus seja o Senhor da sua vida, Senhor do seu coração. Nessa passagem, diz aqui que quando Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, repreendeu aquela tempestade, diz que se fez grande calmaria. Ou, como a gente costuma dizer também, grande bonança. E é sempre assim que acontece, né? Depois de uma grande tempestade, vem uma grande bonança. Depois de uma grande tempestade em sua vida, se Jesus estiver no seu barco, você vai experimentar uma grande bonança. Creia em Jesus. Busque a Jesus. Confie nele e espere pela sua graça e pelo seu poder, que você vai experimentar grandes livramentos. Que Deus possa abençoar você.